Muito bem, meus amigos. Tudo bem? Vamos entrar? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo. Todo primeiro sábado, nós vamos estudar sobre as emoções. E vamos também, ao longo do tempo, passando para vocês os nossos próximos estudos, né? E hoje nós teremos então a palestra com o Daniel. Ele é médico psiquiatra, com formação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Está conosco desde o início da formação da AME Planalto e tem muito a nos trazer sobre este tema. Cada estudo será feito em grupo de 2 constituintes da AME Planalto. Você pode passar para nós o próximo slide, só para ver? Isso. Então, todo primeiro sábado do mês, reconstruindo as emoções, que fica a cargo do Daniel e da Patrícia, que também está conosco, ela é psicóloga, então é o nosso núcleo de saúde mental. O próximo, cuidando do cuidador, no segundo sábado então, cuidando do cuidador e do trabalhador da casa espírita, fica comigo e o Felipe, que é médico ortopedista e também desde a formação da AME Planalto está conosco. O terceiro sábado do mês, o caminho do autoconhecimento. Por favor, bom dia. Que está a cargo de Arismar, que é médico radiologista, e a Patrícia, que é a nossa psicóloga, né, que a gente já apresentou. E estudando André Luiz no quarto sábado do mês, que aí está com Arismar e comigo, né? Então, acho que vai ser bastante proveitoso todos esses sábados, sejam muito bem-vindos, e aos nossos amigos do nosso canal que também estejam conosco. Esse quarto sábado vai ser por obra? Por obra, começaremos por nosso lar. Então, o nosso intuito é capítulo a capítulo. Aí, no dia do quarto sábado, a gente vai explicar direitinho como é que vai ser, tá bom? Bom estudo a todos. Daniel, a palavra é com você. Bom dia, queridos amigos, né? Como a Márcia explicou, eu sou Daniel, psiquiatra, né? E é com muita alegria que na manhã de hoje a gente vem aqui nos reunir com vocês, compartilhar de uma experiência que nós temos, não apenas no trabalho médico, científico, mas muito especialmente no trabalho da doutrina espírita. Isso nos traz uma alegria imensa poder compartilhar isso com vocês, com um estudo que nós planejamos, cada um deles, com muito carinho. Bom, começando hoje, então, o primeiro sábado do mês, né, falando então do Reconstruindo as Emoções. Então, colocando inicialmente o que cada dia do mês vai falar, na primeira semana de cada mês, então a gente vai falar desde emoções, no próximo dor e sofrimento, dependência afetiva, luto, culpa, perdão. Todos esses temas nós escolhemos com bastante atenção, justamente para que pudéssemos abarcar o máximo de situações que vivemos no dia a dia, em especial na contemporaneidade, né, em que a dor, o sofrimento, questões de dependência estão muitíssimo presentes. Dentre os objetivos que nós definimos, e aos poucos a gente vai conversar mais detalhadamente sobre cada um deles ao longo da palestra, o primeiro deles é o reconhecimento e a reconstrução das emoções e sentimentos. Em segundo lugar, e por consequência, que consigamos fazer o processo de autoconhecimento e, em seguida, fazer o processo da nossa evolução intelecto-moral. Essa primeira imagem bem colorida, coloquei justamente com a intenção de convidar-nos a pensar a respeito das emoções. As nossas emoções, elas são assim, cheias de cores, cheias de possibilidades, de tonalidades, cheias de possíveis interpretações que dependem do nosso olhar. E esse olhar é o que nos interessa hoje como possibilidade de a gente se conhecer e se transformar. Vamos agora pensar, né, o que cada foto nos convida, né? É interessante a gente perceber
como uma imagem, como dessa linda indiana, ela convida a uma série de possibilidades de emoções, né? A primeira impressão quando bati o olho foi de que ela estava feliz. Feliz em ser filmada, feliz em ser retratada na sua beleza ímpar. Mas ao mesmo tempo, quando presta atenção bem lá no fundo, parece que tem uma pontinha de medo. Isso é passível de várias e possíveis interpretações, na verdade. Em seguida, essa segunda imagem nos convida a pensar algo que é muito contemporâneo, em que nós tantas vezes estamos em meio a multidões e estamos nos sentindo sozinhos. Essa terceira não teve como não colocá-la, porque ela remete muito à modernidade, né? A forma como nós nos expressamos por meio do mundo virtual. Que é muito interessante porque não apenas pelas palavras, mas por uma imagem, por uma feição que lembra a feição humana, a gente pode expressar para o outro como a gente está se sentindo do lado de cada tela e ele do lado de lá. É interessante a gente pensar que sim, é fantástico essa possibilidade de nos expressar por meio dos emojis. Ao mesmo tempo, não sei se já aconteceu com você, de vocês ficarem um pouco na dúvida de qual emoji escolher para representar o que eu estou sentindo. Às vezes é difícil expressar, escolher qual. Às vezes a gente manda um e a gente... não era esse. O outro às vezes não entende muito bem. Ou a gente, quando vê, não entende exatamente o que o outro quer dizer. Ou seja, tem limitações. Então, às vezes, uma ligação, um contato presente com a pessoa nos possibilita a percepção de uma série de emoções muito mais ricas por vezes. Não é verdade? Mas sem dúvida tem uma importância tremenda. Em seguida, essa quarta imagem me deu vontade de colocá-la porque ela remete à alegria, ao contentamento, à brincadeira, né? Realmente denota uma felicidade interessante, né? Uma felicidade íntima. E essa quinta eu coloquei porque eu gosto muito de palhaços. E os palhaços, eles nos convidam de uma forma muito interessante a olhar para dentro. O processo do palhaço, inclusive eu já fiz uma oficina de palhaço uma época, ele nos convida a nos observar intimamente e a partir desse olhar, da compreensão em especial das dores que o palhaço carrega, ele pega essa dor, aumenta e joga para fora e brinca com ela, tira sarro. É quase uma forma de catarse, em que também nos convida a falar dos nossos defeitos com naturalidade. Enfim, ele parece estar bem contente nessa situação, não é verdade? Bom, a gente falou de um monte de emoção, né? Então vem à mente, afinal de contas, o que são emoções? Para que elas servem? Não é? E eu acho que é sempre interessante a gente partir dos conceitos básicos, não é verdade? Conceituar emoção. Confesso que deu um trabalhinho, né? Pesquisar, procurar artigos científicos e no fim das contas, eles mesmos dizem, é difícil conceituar emoção. Eu falei, ufa! Então é isso mesmo, a dificuldade que eu estava sentindo, os artigos confirmam, né? E aí eu achei, do melhor conceito que eu achei, foi num livro de psiquiatria, de psicopatologia, do Paulo Dal Galarrondo, que é um psiquiatra da Unicamp. Ele diz assim: emoção é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado geralmente como a reação do indivíduo a certos estímulos internos ou externos, conscientes ou inconscientes, frequentemente acompanhada de reações físicas. Então a emoção é aquela sensação que nos assalta, que nos invade em determinadas situações. Como quando a gente vê alguém que a gente gosta, que a gente fica feliz, a gente encontra, o coração acelera, a respiração bate mais rápido, a gente às vezes fica até levemente trêmulo, né? Parece que dá uma alegria, uma sensação de leveza. Essas sensações que têm correlatos físicos, coração acelera, a gente respira mais rápido, essa é a emoção. É isso que é mais espontâneo, né? E em seguida,
a gente faz rapidamente, nós, já na nossa etapa evolutiva, a interpretação da emoção. Isso é o que a gente pode chamar de sentimento, que são estados e configurações afetivas estáveis. Em relação às emoções, são mais atenuados em sua intensidade e menos reativos a estímulos passageiros. São comumente associados a conteúdos intelectuais, valores e representações. Então, o sentimento é aquela sensação que a gente tem, como por exemplo uma melancolia, uma tristeza que invade a gente e ela perdura. Ela não é aguda, ela não acontece exatamente de repente, mas ela se instala e perdura. Então ela é muito mais estável, independe muitas vezes do ambiente externo. É muitas vezes o que a gente chama na psiquiatria do nosso humor. O humor é a nossa tonalidade afetiva predominante. Então quando a gente bate o olho em alguém, feliz, triste, essa tonalidade afetiva predominante. O afeto são muito mais as variações desse humor, né? Esses conceitos de humor e afeto também são bastante variados, mas é o que o Paulo traz e que realmente faz mais sentido, na minha cabeça pelo menos, não é verdade? Então eu gosto de compartilhar, mas é bom lembrar que se vocês pesquisarem, é interessante pesquisar, vão achar conceitos um pouco variados. Bom, você vê que ali então eu destaquei uma série de sentimentos que são acompanhados de emoções, com todas aquelas reações físicas que a gente tem. Pensando ali no amor, fiquei pensando, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do significado desse sentimento, de quanto ele é especial ao longo do nosso processo evolutivo, de quanto ele muitas vezes se constitui enquanto meta na nossa capacidade de nos amarmos e, em especial, nos relacionarmos com o próximo. A partir disso, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho sobre a lei do amor. A lei do amor... É porque eu me passei um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho, antes de falar da lei do amor, eu me passei na ordem, aqui ele não está mostrando. Bom, antes de falar disso, é bom lembrar, a gente foi falando então das emoções e sentimentos, certo? Vamos falar primeiro da linha evolutiva. É importante lembrar, depois eu entro no conteúdo doutrinário, que eu acho bem interessante. Na linha evolutiva, a gente pode lembrar que desde os animais, as emoções estão presentes, os instintos estão presentes. As emoções, elas são um traço evolutivo, se a gente considerar do ponto de vista inclusive evolucionista, que ela se manteve porque ela representa um traço de sucesso. Eu costumo exemplificar para os pacientes o seguinte: é muito comum a questão da crise de ansiedade, todo mundo já deve ter ouvido falar, não é verdade? Aquela sensação que a gente tem na crise de ansiedade que dá um mal-estar, o coração acelera, a gente fica com as mãos geladas. Muitas vezes a gente percebe e a gente nota como crise de ansiedade, certo? Aí eu gosto de lembrar, mas por que será que isso foi mantido ao longo da evolução das espécies? Aí eu me lembro da reação de luta e fuga, que é uma reação que a gente estuda, que tem a ver com o sistema simpático, que é o sistema nosso autônomo que produz a adrenalina, que todo mundo já ouviu falar. Então, por exemplo, você tem uma lebre lá no meio do mato, aí ela está lá andando, de repente ela ouve um barulho. A depender da intensidade, da frequência e da persistência do estímulo, ela instintivamente, por meio da inteligência rudimentar, ela desencadeia uma série de emoções que são, na verdade, involuntárias. Com a liberação de adrenalina, todos os vasos periféricos contraem, o coração acelera, a respiração fica mais rápida, os músculos ficam mais bem irrigados, a pupila dilata e ela corre. Percebem? Esse traço evolutivo, ele foi... A inteligência rudimentar é o instinto? Isso, exatamente. A gente, ao longo do processo, né, vai comentar exatamente isso. Né? Imagina. Então, esse foi um traço evolutivo persistente ao longo da evolução, porque ele é um traço de sucesso que permitiu que esse animal, por exemplo, ele pudesse ter a chance de sobreviver, se reproduzir, passando seus genes
ao longo do processo evolutivo. Então é interessante a gente perceber isso, né? Como a criação divina, ela realmente se mostra ao longo de todo o processo, e inclusive aquilo que acontece lá no animal de uma forma evoluída acontece também na gente. E aí eu coloquei aquelas imagens ali do período pré-histórico, para lembrar que, por exemplo, naquela época, o nosso discurso, ele era um discurso muito mais voltado para objetivos, um discurso muito mais prático, né? A gente, por exemplo, quando estava ao se comunicar, sei lá, o marido com a esposa lá no meio da floresta, ele muitas vezes tinha diálogos muito mais voltados para o objetivo. Por exemplo, ele falava: o céu está de tal cor, o vento está assim, acho que vai chover. Sempre impressões um pouco mais objetivas, né? E ao longo do processo, ali a gente tem a foto de uma estátua de Sócrates. Ao longo do processo evolutivo, nós fomos gradativamente desenvolvendo a capacidade de nos perceber mais intimamente, de olhar o céu e os ventos, não apenas com a intenção objetiva de saber se vai chover ou não, mas poeticamente muitas vezes. Às vezes o céu, o vento, a gente sente emoções ao percebê-los. Então isso já denota, né, uma evolução da capacidade de sentir gradualmente mais avançada, né? Nos últimos tempos, até conversando com a Patrícia, quando a gente discutia para fazer, a gente conversava sobre os tipos de comportamento verbal, né? Existe o tipo que a gente chama de mando, que é aquele diálogo, aquele comportamento verbal voltado apenas para objetivos. A gente liga para o médico: bom dia, quero marcar uma consulta, tem tal horário? Pode ser esse, convênio? Enfim, pronto, marcou. Então é um comportamento verbal, um discurso muito objetivo. A gente liga sabendo do que quer falar e ela atende sabendo do que o cliente provavelmente vai falar. Essa é uma possibilidade que a gente percebeu, talvez ao longo da evolução secular e dos últimos séculos. No passado a gente às vezes tinha mais dificuldade de falar de sentimentos. A gente trabalhava muito mais com padrões objetivos, uma linguagem que se aproximava, é claro que mesclada, da capacidade de perceber emoções, muito mais desse mando. Porque quando a gente começa a prestar atenção na possibilidade de o outro estar expressando emoção, isso é o que a gente chama de tato. O comportamento verbal chamado de tato. É o que a Patrícia ainda colocou muito bem, achei legal. Aquele jogar conversa fora, em que a gente está ali conversando, mas com o interesse de entender a pessoa. Quando a gente presta atenção, e ela vai transbordando as emoções, não apenas o verbal, percebe? Essa evolução denota uma capacidade muito interessante ao longo do processo evolutivo, né? E ali eu coloquei as fotos das crianças, nos lembrando da importância, desde pequenos, de nós ensinarmos nossos filhos a ler as suas emoções. Muitas vezes, quando uma criança chora, e às vezes está abaixadinha com a mão na barriga, a gente fala: tá doendo? A barriguinha está doendo? Então a gente vai ensinando, auxiliando ela a perceber que aquilo é dor, que aquilo tem um lugar específico. Ao longo, aí mais para frente, ela vai percebendo que aquela dorzinha de barriga pode ser porque daqui a pouco vai ter diarreia ou comer alguma coisa que não fez bem. Percebem como gradualmente, da mera emoção, da capacidade de perceber sentimento, no plano mais intelectual, ela percebe que aquilo tem um motivo. É claro que muito mais ao longo do crescimento infantil, não é verdade? Aí sim, agora sim, chegamos na lei do amor. Percebem que até o amor apareceu ali em cima de novo, né? Justamente para que a gente possa nos lembrar, inclusive o que ela comentou, né? Nessa passagem de Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
Então, ao longo desse processo, aquilo que era meramente instintivo na nossa forma de nos relacionar com o ambiente, ao perceber situações eventuais de risco e ter comportamentos que passavam muito mais pelo instinto do que plenamente pela inteligência, depois a gente vai passando para um momento em que a gente é capaz de sentir emoções e de se relacionar, aliás, sentir sensações e se relacionar com o ambiente, como o alimento nos causa prazer, como o ato sexual nos causa prazer. Tudo isso são sensações que nos são convocadas e que depois, além, como parte do processo evolutivo, a gente vai aos poucos tendo a capacidade de sentir. Bom, e voltando agora, a gente está falando de emoções, falamos do sentimento por excelência, que é o amor, e aí nos vem essa possibilidade. Como a gente percebe as nossas emoções? Afinal de contas, de vez em quando, elas são um pouco disfuncionais, como na crise de ansiedade. Não era para ter, mas de repente tem, não é verdade? Por razões inconscientes, como lembro da Gola-Rondo lá no conceito de emoção. Então, será que é possível a gente se conhecer, a partir disso, transformá-las? Reconstruí-las? Esse versículo de Paulo nos lembra essa possibilidade de uma forma linda. Ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na carta aos Romanos, ele realmente já nos demonstrava, já contava para eles, já explicava, já explorava a possibilidade e a necessidade para a nossa evolução de nos conhecermos melhor, explorarmos sentimentos e nossa capacidade de nos percebermos como parte da evolução. Bom, e por que a palavra reconstruir? Eu podia ter inventado qualquer outra palavra, né? Transformar. Poderia ter pensado em vários outros verbos que sugerem isso, mas isso veio a partir de um livro que chama Reconstruindo as Emoções. Esse livro, a princípio a Márcia e o Arismar leram e nos convidaram a ler e gostamos muito. Né? Vale muito a pena ler, né? É um convite para vocês também. A psicografia é da Iraci Campos Noronha, pelo espírito Nise da Silveira. Iraci, ela é a presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra, no Rio de Janeiro, e é a primeira vez que ela psicografa um livro. Ela mesma relata nas entrevistas que ela antes fazia apenas mensagens, né? Mensagens mais curtas, enfim, mas é a primeira vez que ela faz um livro. E, pela primeira vez, com a Nise da Silveira. Né? Nise da Silveira também é a primeira vez que produz um livro por via mediúnica. Nise da Silveira, ali bem jovem, né? Na época em que ela se formou, é uma alagoana que se formou na Universidade Federal da Bahia, uma das primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Em seguida a se formar, ela se mudou para o Rio, onde ela fez psiquiatria, e ali já teve contato ao longo da formação com um jeito de cuidar dos pacientes que lhe parecia estranho. Havia um incômodo em presenciar as cenas que ela via muitas vezes nos manicômios. A partir disso, ela passou um período presa por questões políticas, na verdade, que não eram exatamente uma ação política intensa, mas muito mais um interesse por assuntos que eram considerados transgressores. Então, ela foi presa. Logo após o período da saída, aliás, ela conta que ela teve experiências muito interessantes ao longo da prisão. Conheceu pessoas muito interessantes que auxiliaram, inclusive, ela a compreender melhor o ser humano. Lá nos presídios, ela começou a convocar nos colegas e na equipe a possibilidade de a gente trabalhar com uma terapia do amor, com um jeito mais afetivo com o paciente, prestar atenção no que ele está dizendo. Se ele às vezes não se expressa muito bem, quem sabe a gente dá para ele uma bola. Ela, numa cena do filme, até se vocês tiverem interesse, ela tira as meias e faz uma bola intuitivamente ali no momento, e eles brincam com a bola como forma de expressar. Aí eles ficaram felizes porque antes eles só ficavam andando como zumbis no pátio.
Vale a pena ver o livro, o filme, aliás. E a partir da possibilidade de dar para eles a arte, a tinta, o papel, a tela, a massa para fazer esculturas, ela viu que eles faziam muito frequentemente desenhos como esse, circulares. E ela começou a perceber, mas nosso texto tem um padrão, é frequente isso. É claro que nem todos faziam circular, é óbvio, mas ela começou a perceber um padrão. E ela se interessava na época já pela psicologia analítica de Jung, né, um psicanalista suíço que foi discípulo de Freud. E ela mandou uma carta para Jung. E ele na carta relata que realmente ele já notou que os pacientes costumam se expressar por meio do que ele chama de mandalas. É o que a gente hoje conhece muito frequentemente, a gente tem mandalas de variadas formas. E ele falou, realmente é uma forma muito comum de expressão dos pacientes. A partir disso, ela, se interessando cada vez mais pelo assunto, foi para a Suíça, foi em um período de formação, criou o primeiro grupo de estudo de Jung no Brasil. Foi uma das pioneiras no tema do Brasil. E ela, ao longo de toda a sua vida, até ficar velhinha, ela defendeu uma saúde mental de maior qualidade, uma atenção mais plena aos sentimentos, às emoções, aquele ser humano que está ali e que merece ser olhado, que merece ser cuidado. Realmente uma relação mais humanista, mais amorosa. Tem um vídeo no YouTube muito, muito bonitinho que ela fala a respeito disso. E é emocionante ouvi-la. Mais um convite, estou cheio de convites. Bom, se vocês notarem, bem aqui no canto, a gente vê que o prefácio desse livro foi feito por Joana de Ângeles. Isso tem um significado. Joana de Ângeles é uma das coordenadoras, junto com Jung, inclusive, de um grupo de trabalho que há muitos anos trabalha na espiritualidade, com o intuito de trazer o conhecimento de si, a possibilidade do autoconhecimento, como parte do processo de evolução moral. Então, Divaldo já faz 25 anos, psicografa, né, Joana de Ângeles. Essa foto que eu escolhi foi uma foto lindíssima, inclusive ela está lá na Mansão do Caminho, eu escolhi ela com carinho, né, da foto da Joana. Joana também é um espírito milenar, que a gente tem informações a respeito das suas múltiplas encarnações, né, desde Joana de Cusa até como irmã Soro no México e também no Brasil. É essencialíssimo lembrar, como nos convoca lá a lembrança da lei do amor, que eu tirei do Evangelho, do papel das obras básicas na nossa compreensão de emoções, sentimentos e na nossa possibilidade de evoluir moralmente. Porque muitas das coisas que eu falei e que eu irei falar estão ali contidas. Basta a gente procurar. Hoje em dia tem ferramentas na internet, inclusive, que a gente facilmente lança o tema e ele procura onde que está, não apenas nas obras básicas, mas inclusive na Revista Espírita. É bem interessante. Então, aqui eu trago a imagem de Kardec, esse benfeitor que codificou a doutrina espírita, nos auxiliando nesse nosso processo de evolução e de compreensão, né, do cristianismo e de muito além na Terra. Bom, então agora eu vou pegar a parte toda introdutória do livro, porque, aliás, a gente vai focar nos temas mais específicos nas próximas palestras, então vamos falar mais dessa parte introdutória, que tem a ver justamente com conceitos, né, que a gente bebeu nessas fontes que eu fui contando para vocês. Na apresentação do livro, o médico psiquiatra Sérgio Lopes, que é da AME de Pelotas, inclusive é fácil achar vídeos dele na internet, ele escreve o seguinte: reconstruir emoções é tarefa que se impõe necessária e urgente. Para organizar o próprio pensamento, o indivíduo necessita primeiro ajustar a sua emotividade, pois predomina no ser humano a dimensão emocional. Então, ele nos convida, nos lembra da importância e da necessidade de nós
compreendermos cada vez mais a nossa emoção, para que a gente possa, dessa forma, evoluir não apenas no processo de evolução intelectual, né? É bom lembrar que a evolução intelectual, a gente vai ver mais para frente, ela nos auxilia no processo de evolução moral. Mas a evolução intelectual, ela é uma das asas do processo. É essencial que a gente consiga também o processo de evolução moral gradativamente. E, pois bem, falando então justamente dessa evolução moral que o Sérgio nos convida a pensar. Em seguida, a Joana faz um prefácio, né? Um prefácio lindíssimo, em que eu pensei uma frase muito especial. Ela diz assim: o ser humano, de uma para outra experiência, mantendo os instintos básicos, nutrição, procriação, repouso, adquiriu as emoções, iniciadas no medo e seus derivados, na ira e suas consequências, alcançando por fim o amor em todas as expressões. É lindo a gente perceber, né, que ao longo dessas experiências, das múltiplas encarnações, né, ou mesmo na frase pré-uminal, né, em que os instintos realmente estavam muito mais à flor da pele, a gente foi realmente se percebendo emoções, né, percebendo as consequências delas, por exemplo, uma reação de luta e fuga, em que muitas vezes um ser humano brigava com o outro para a defesa de território, então tinha consequências, por exemplo, a ira, né, e por fim o amor, o sentimento por excelência que nos une. Bom, buscando ainda mais Joana, que é uma autora, aliás, que eu me interesso bastante, nesse livro Conflitos Existenciais, que faz parte da obra mediúnica sobre a psicologia, ela coloca uma informação que me chamou muita atenção no prefácio desse livro Conflitos Existenciais. Eu falei, gente, que interessante, né? Ela detalha tantos aspectos científicos, neurológicos, eu fiquei realmente encantado. E ela diz assim: um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative o lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Né? Passa pelo processo de autoconhecimento, de evolução intelectual e moral. Em seguida, no próprio Livro dos Espíritos, eu busquei o tema da lei do progresso. Né? Como que o progresso acontece? Né? Em especial, né, na vida, de forma geral, é claro, desde os animais irracionais até nós, mas em especial no nosso caso. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então sim, existe uma chama, um desejo que nos é interno, que tem a ver com as leis divinas que em nós já estão introjetadas e que nos convidam intimamente ao progresso. Mas isso acontece de uma forma diferente entre as pessoas e o convívio social permite, como nesse convívio social, por exemplo, e vários outros no nosso dia a dia, nas nossas famílias, ao processo evolutivo. Então, o papel da sociedade ele se faz importantíssimo, né? Como eu costumo dizer para os pacientes, hoje às vezes se foca muito no individualismo, que é importante, que foi um ganho ao longo do século XVIII, século XIX, ninguém questiona. Mas, por vezes, esse individualismo ele parece que se adoeceu um pouco. Valorizar as capacidades individuais é fantástico, necessário, mas às vezes a gente esqueceu do papel da interdependência. Eu costumo brincar com eles, até um exemplo meio... né? Das sociedades que melhor se adaptaram ao longo do processo evolutivo na Terra foram as sociedades que interdependem.
Só para a gente exemplificar, formigas, abelhas, a interdependência ela se faz essencial e fantástica. Então eu lembro eles no momento em que a gente precisa pensar em aceitar ser cuidado, em lidar com o nosso medo de buscar um auxílio profissional, em ter dificuldade de aceitar que o nosso marido, esposa, mãe, colega, nos auxilie. Então, é interessante que a gente reflita que essa interdependência, esse papel social, é parte da oportunidade evolutiva que a gente tem na Terra. Em seguida, ele coloca assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Referiu-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Se efetua sempre porque as experiências do dia a dia, elas nos convidam a evoluir. A gente está exposto ao tempo e o homem vai fazendo cobertura, de repente ele percebe que é melhor ele fazer uma cobertura diferente, ele vai desenvolvendo materiais ao longo até chegar a um prédio, uma casa. Então isso é parte do processo, é mais espontâneo. Já o progresso moral, ele exige esforço. E o orgulho e o egoísmo, a gente até conversava no processo de formação da palestra, ele foi necessário lá atrás, quando o animal, ele realmente preferia pegar para si o alimento. Às vezes, dificilmente dividir. Né? Muitas vezes é mais para a cria dele, né? Em algum momento, depois não. Então lá foi necessário. Mas hoje a gente precisa questionar isso. Quando que o nosso egoísmo, o nosso orgulho é realmente necessário? Será que a gente pode questionar isso? Será que evoluir, aos poucos apagar o mal que em nós existe, destacando o bem? Né? Ou melhor, acender luzes sobre o mal, que na realidade são meramente ausência de luz, na verdade, é um processo necessário. Voltando à perfeição moral, ali no Livro dos Espíritos, na questão 917. Já que a gente estava pensando no egoísmo, ele é específico. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, percebem como ao longo do processo evolutivo em que nós compreendemos o papel dos nossos sentimentos, o papel das nossas relações, em que nós depuramos a capacidade de sentir, nos aproximando cada vez mais do amor, entendendo que isso é passageiro, que a vida real é a vida do espírito, a gente aos poucos vai apagando a necessidade de pensar tanto em si mesmo. A gente vai percebendo que as relações são essenciais. E aí Kardec coloca lindamente, ele coloca em seguida uma explicação linda que diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. É lindo a gente pensar isso, né? Enquanto a asa intelectual nos auxilia no processo da asa moral. Enquanto realmente a educação, não apenas a educação formal, também ela, que a ciência nos auxilia tanto, né? A filosofia nos auxilia tanto, mas como forma realmente de compreendermos enquanto indivíduos no contexto social. E aí, essa frase veio à cabeça, não é verdade? Né? E de repente, então, a gente vai evoluindo e me parece que não está bom. Eu queria evoluir mais, eu aprendi, mas chega lá em casa eu brigo, eu xingo no trânsito, eu às vezes me descontrolo na forma de me alimentar, enfim. Será que isso é um problema ao longo do processo? Não. Porque, como diz ali, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o que nós estamos fazendo é o processo do esforço, da lapidação. Esse processo dói. Esse processo, por vezes, nos perturba, mas ele é um processo essencial.
e a gente cai para levantar. Ao longo do processo a gente vai cair e não tem o menor problema. A gente sim, com essa queda, vai ter a oportunidade de nos conhecermos, de tirarmos um aprendizado daquela situação difícil que a gente está passando. E aí, para concluir, inclusive os versículos foi uma contribuição especialíssima do Felipe, o nosso ortopedista. Ele tem uma facilidade de buscar os versículos que eu fico encantado. E aí ele lendo na minha palestra, ele falou assim: Dani, eu lembrei do tal versículo. Então nessa troca afetiva eu fiquei tão feliz, eu senti uma emoção, um sentimento de alegria e de gratidão pelo Felipe que está lá viajando longe, mas ele se preocupou comigo e mandou esse versículo assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Percebem como gradualmente o nosso espírito, ele sim vai expressar naturalmente todas as suas potencialidades de sentir, de relacionar-se com o outro. E a partir disso, eu puxo lá o versículo aos Romanos, que eu coloquei no outro slide, que ele coloca que dessa forma nós poderemos alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E além, em Gálatas ele coloca também que já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. O Cristo remete ao nosso ser crístico, ao nosso Cristo interno, que é pleno de potencialidades fantásticas, de sentimentos lindos. E o amor é a sua essência, porque o amor é o que nos conecta. Gratidão a todos vocês pela oportunidade do aprendizado, pelas trocas e os olhares afetivos, eu fico grato. Gratidão. Muito bem, meus amigos, depois de uma palestra belíssima,